Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai começar essa construção falando sobre como a dependência emocional, ela distorce a imagem que você tem de si mesma. E é tão importante entender isso. Se você soubesse o quanto isso é importante, compreender que a dependência emocional, ela não pode mais estar na sua vida, o quanto a dependência emocional está tirando de vida de você, eu tenho certeza que você já teria tomado essa decisão de entender mais a respeito disso. Eu tenho certeza disso. E eu tenho uma outra certeza, se você já tivesse cuidado dessa dependência emocional, a sua vida estaria diferente. Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso que eu falei faz sentido. A sua vida estaria diferente hoje se você não fosse mais refém da dependência emocional? Coloca aqui, bom dia Raquel, seja bem-vinda. Yoshi também por aqui, a Bruna Macedo, bom dia, sejam bem-vindas. A Clélia, a gente vai falar de dependência emocional a partir de agora. E o que é a dependência emocional? Primeira coisa que eu quero começar falando, o que é a dependência emocional e como ela surge? E como ela surgiu na sua vida? Porque existe aqui talvez um equívoco. Você talvez acredite que a sua dependência emocional surgiu, por exemplo, da relação amorosa que você tem hoje. Quem acha que é assim? Você talvez ache isso, puxa, eu hoje tenho um casamento falido, tenho uma relação tóxica, abusiva, e eu não consigo sair dessa relação, porque eu estou na dúvida se é amor, se é dependência, eu não consigo sair dessa relação. E aí você foca toda a sua atenção e energia para essa relação. E aqui é, digamos, a pegadinha, o pulo do gato, aquilo que você muitas vezes não enxerga. A sua dependência emocional não começou nessa relação ou em outra relação amorosa que você teve. Não começou aí. E por que é tão importante você entender isso? Porque se você não tratar, escreve aqui, a causa da dependência emocional, se você não ressignificar essa causa, ou seja, dar um novo significado, dar uma nova interpretação para o que a sua mente tem hoje de significado para isso, você permanece nessa relação de dependência emocional e, como a Belle disse, você vai continuar sobrecarregada. Ou você vai perceber que todas as suas relações se tornam relações de dependência emocional. E aí a pergunta que eu vou te fazer, e que talvez a partir dessa resposta, fichas irão cair para você. Deixa eu dar um bom dia para a Elisângela, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. A Maísa, bom dia Maísa. A Laura Maciel também por aqui. Estamos falando de dependência emocional. Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você seja muito sincera na resposta. Busque essa resposta dentro de você. Busque essa resposta dentro de você. Imaginando a relação atual que você tenha hoje, uma relação recente, que foi uma relação de dependência emocional, que você enxergue que foi uma relação de dependência emocional. O que mais te faltou nessa relação? Escreve aqui. O que mais te faltou nessa relação? O que você sentiu mais falta nessa relação que você teve, por exemplo, vamos imaginar, ou que você tem nesse momento no casamento que você está. Bom dia, Ana Costa, seja muito bem-vinda. O que você sente mais falta? Comunicação, escreveu a Belle, ótimo. A Elisângela, afeto. E por que essa pergunta pode gerar muita clareza para você? Eu vou pegar aqui a resposta da Elisângela, afeto. O que é afeto? Afeto é carinho, é proteção, é você se sentir segura. Isso é afeto. É alguém realmente se importando com você. Se hoje você reclama da falta de afeto da outra pessoa, se você reclama da falta de afeto da outra pessoa, é porque, presta atenção, você não teve esse afeto
na tua infância. A dependência emocional, ela começa na infância e muitas vezes na própria gestação. Aquilo que a minha criança não teve se torna o motivo para eu encontrar ao longo da minha vida e curar um vazio emocional. Escreve aqui, vazio emocional. Porque a dependência emocional é a consequência de um grande vazio emocional. Então, se eu não tive afeto, eu vou buscar afeto. Se eu não tive comunicação, eu vou buscar comunicação. Aí, Divânia, faltava eu em tudo, só tinha vivência para o outro, nada para mim. Ou seja, o que faltou para você é ser cuidada, por exemplo. E aí você reclama, eu estou botando entre aspas, tá bom? Você reclama que o teu parceiro não cuida de você. Yoshi, companhia. Então, se você não teve, se você foi uma criança muito solitária, o que você busca é não ficar sozinha de novo. Faz sentido isso para você? Abeli, pode ser isso sim. Sempre fui a filha que nunca dava trabalho e que cuidava de todos desde pequena. E esse vazio emocional, ele ocorre por quê? Porque uma ferida emocional, escreve aqui, uma ferida emocional surgiu a partir de alguma experiência que você teve. O que é uma ferida emocional? É como uma ferida física. Imagina que você caia, você machuca o teu braço e aí fica doendo. Se você toca no braço, dói. Faz sentido? Se você não cuida desse ferimento, desse machucado, vai piorar. Vai piorar. Então, uma ferida emocional é a mesma coisa. Uma emoção está ativa, está fazendo você sentir a dor. E essa ferida emocional, ela ocorreu nesta primeira infância. O que é a primeira infância? São os primeiros 7 anos de vida de uma pessoa, incluindo a gestação. Porque tudo que você viveu na gestação, obviamente que conscientemente você não lembra. Você não lembra conscientemente. Não, eu lembro aquele dia lá, no 4º mês, eu estava mais agitada. Não, você não vai lembrar disso. Mas o teu subconsciente, que é a sua mente emocional, onde estão as emoções, guarda isso. E como que eu sei disso? Porque eu trabalho com a hipnoterapia. A hipnoterapia é a terapia que acessa o subconsciente. E quando eu acesso esse subconsciente, eu posso encontrar muitas interpretações, por exemplo, de abandono emocional da mãe. Uma mãe que estava talvez desconectada de você pelas razões dela, e aí, como eu sempre digo, sem julgar a mãe, mas ela estava ali vivendo, por exemplo, um casamento difícil, ela estava vivendo uma relação de sobrecarga, porque ela talvez já tivesse os seus irmãos, enfim, problemas financeiros, e tudo que a mãe emocionalmente estava vivendo, você absorveu. Faz sentido isso para você? A Maísa, já tive um relacionamento em que faltava confiança, por mais que eu fizesse de tudo para provar que eu era confiável. Isso foi bem doloroso por anos até que eu consegui me libertar. Ótimo, Maísa. Provavelmente o teu parceiro, ele tinha aí a ferida da traição. A ferida emocional da traição. Aliás, são 5 feridas emocionais. Uma delas é a ferida da traição. E aí, claro, como ele deve ter vivido algum tipo de traição, sei lá, por exemplo, pais que se separaram, irmão que chega e, entre aspas, rouba o meu lugar e minha mãe me dá mais atenção, enfim, alguma situação que tem um trauma, uma relação traumática, uma relação que tem um componente emocional muito alto. Isso gera uma ferida emocional. Como eu disse, são 5 feridas emocionais. Ferida da rejeição, ferida do abandono, ferida da humilhação, ferida da traição e ferida da injustiça. Então, uma dessas feridas emocionais gerou em você esse vazio. Normalmente, a ferida emocional que gera a dependência emocional
é a ferida do, escreve aqui, abandono. A ferida do abandono. Ô gata, a ferida da rejeição também pode gerar a dependência emocional? Sim, também. Mas o mais comum, e aí eu vou falar, claro, baseado em quase 4.000 atendimentos de hipnoterapia nos últimos anos, porque eu lido com dependência emocional. Olha, se eu fizer uma estatística, que eu vou ver se eu faço um dia aqui, nas férias eu faço essa estatística, mas por semana, ó, essa semana, a gente está na quinta-feira, não, hoje é sexta, né? Hoje é sexta-feira. Eu fiz 8 hipnoterapias até aqui, e vou fazer mais 2 hoje. Dessas 8, 5 tinham dependência emocional. Então só para você ver que você que está vivendo a dependência emocional, não se sinta um extraterrestre. Não se sinta alguém pior do que ninguém. Isso é mais comum do que você imagina. Até porque a dependência emocional não envolve apenas uma relação amorosa. A gente está focando aqui, claro, na relação amorosa, mas não envolve apenas uma relação amorosa. Essa semana mesmo eu tive um caso de dependência emocional de uma mulher adulta, inclusive já com filhas adultas, que tinha dependência emocional. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Luiz Moraes, meu grande amigo, seja muito bem-vindo. Viva a luz, hein? A luz vai ressurgir. Isso, Yoshi, não é só conosco que acontece. Isso. Não é só com você que acontece a dependência emocional. É muito mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum. E como eu disse, a dependência não é apenas uma relação amorosa. Mas agora entenda que essa ferida emocional, especialmente a do abandono, ela talvez hoje, ela que seja a causa de você não conseguir, por exemplo, se separar, de você se manter numa relação tóxica e abusiva. É por isso que você tem que tomar muito cuidado, porque você talvez esteja só mirando e botando foco na relação que você tem hoje, ou seja, você está, entre aspas, tratando o sintoma, mas você não está tratando a causa. Quem aqui já viveu, quem se identifica com uma relação de dependência emocional, quem aqui já viveu aquele efeito ioiô? Você sabe o que é o efeito ioiô? Você sai, você decide sair, mas aí você volta. Você desiste. Não, hoje, agora sim, agora acabou. Mas aí você volta. Quem aqui já viveu esse efeito ioiô? Também, infelizmente, muito comum. Muito comum. Pessoas decidirem, mas não cumprirem com a sua palavra. E não porque elas não têm caráter, nada disso. Bom dia, Luciana, seja bem-vinda. Marli também, bom dia. A Maísa, a Maísa se identificou. Por quê? Porque você, Maísa, provavelmente estava olhando para o sintoma e não para a causa. A Elisângela já viveu isso também. Agora, quando você trata a causa, a ferida emocional de origem, e que provavelmente, no caso de dependência emocional, normalmente é a ferida do abandono, você continua no mesmo processo. E como ressignificar isso? Yoshi, não sei ressignificar. A ressignificação não depende só de você. Por quê? Porque nós não temos acesso, sem, por exemplo, o trabalho de um terapeuta, à mente subconsciente. Não há como, principalmente para você tratar uma causa que talvez esteja lá na tua infância. É por isso que eu sou verdadeiramente apaixonado pela hipnoterapia. Porque a hipnoterapia não mudou só a minha vida, mudou a vida de quase 4.000 pessoas que eu atendi. E milhares de outras pessoas que já foram atendidas por colegas meus. E pessoas que eu nem conheço e que são tão competentes quanto. Porque é uma terapia que trata a causa. E não há como você mudar a sua vida se você continuar numa relação de dependência emocional. Uma das coisas mais felizes para mim hoje, de verdade,
é quando eu recebo a mensagem de alguém que eu tratei e que ela consegue dar um passo, que ela consegue romper com um casamento falido, que estava lá, que ela continuava por conta dessa dependência emocional. Porque hoje o que acontece? Você, nesse momento, está com a sua autoestima doente por estar nessa relação de dependência emocional. E você tem que se olhar nesse momento como alguém que precisa de cuidados. Ah, Gata, mas eu não consigo me colocar como prioridade. Pois é, mas isso começa por uma decisão sua de ser prioridade. E eu não estou dizendo que isso vai ser fácil, que você vai conseguir do dia para a noite. É por isso que você precisa de um grupo para te apoiar muitas vezes, como é a comunidade Autoestima Saudável. Aliás, escreve autoestima aqui para você ganhar 2 meses grátis. Eu vou fazer processos terapêuticos ao vivo com a hipnoterapia para te ajudar nesse processo. Os nossos encontros são às terças-feiras, 21 horas, horário de Brasília. Se realmente você não quer se manter dessa maneira, escreve autoestima aqui e entra no nosso grupo de WhatsApp. É gratuito. É para você testar, eu estou fazendo isso para você testar. Se você não gostar, tá tudo bem. Pode ser que você não goste de mim, não gosta da minha voz, não gosta do meu método, tá tudo bem. Por isso que você não vai se comprometer. Agora, se nem isso você faz, é porque você ainda não decidiu sair dessa dependência emocional. Faz sentido? A Elisângela, eu sou uma dessas pessoas, me ressignifiquei com a hipnoterapia. Sim, e eu estou muito orgulhoso dos teus progressos, Elisângela. De verdade. Às vezes, claro, escorrega, mas levanta. E você está sendo disciplinada. Então, parabéns. Parabéns mesmo, viu? A Liginha. Sim, a psicóloga tem muitos rodeios. A hipnose trata direto a ferida, não maquia. Gostei. É isso. É exatamente isso, Ligia. Eu não gosto de criticar outras terapias, outras abordagens. Eu acho que elas são muito importantes. Mas depende do que você quer. Depende do seu nível de urgência. Talvez pessoas prefiram levar em banho-maria. Só que levar em banho-maria mantém a sua autoestima doente. Porque não dá para você se curar, presta atenção nessa frase que eu vou te dizer, não dá para você se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. Não dá. É impossível você se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. Então, se hoje você adoece ao lado de um parceiro tóxico, abusivo, narcisista, como que dá para imaginar que você vai se curar? Explica para mim. Desenha para mim. Não dá, não é impossível isso acontecer. Eu preciso me afastar. Só que eu sei que nem sempre é fácil para você se afastar. Por quê? Porque a sua autoestima nesse momento está doente. E a autoestima é a maneira como você se vê. E estar nessa relação de dependência emocional distorce a maneira como você se enxerga. Porque talvez você, com tantas dores que você vem carregando, com tantas frustrações, com tantas desvalorizações, você acreditou que você é tudo isso. Você está acreditando que você é uma fracassada, que você é uma pessoa incapaz, que você não tem valor, que você é burra, que você não é inteligente, que você é feia. Você está acreditando no que essa relação de dependência emocional está dizendo para você. E você não é nada disso. Eu quero que você compreenda, você não é isso. Você tem uma essência que provavelmente é muito diferente disso, só que você não está conseguindo enxergar. Por quê? Porque a sua autoestima está doente. A maneira como você está se vendo é como se você tivesse aqui um óculos que tem um grau que distorce as imagens. Você não consegue se enxergar, você não consegue se ver de verdade. E isso tira o quê? A sua autoconfiança. Uma autoestima doente tira a autoconfiança. E o que é autoconfiança? É eu confiar nos meus instintos, eu confiar nos meus talentos, eu confiar nas minhas habilidades, confiar em quem eu sou. Porque se eu não confio em mim, como que eu vou agir?
Para quem estava na aula secreta de terça-feira que eu dei sobre autoestima, eu falei do ciclo da mudança. O ciclo da mudança começa com uma autoestima saudável. Porque quando eu tenho uma autoimagem positiva, quando eu olho para mim e falo, não, eu sou capaz, a minha autoconfiança cresce. Com a minha autoconfiança em alta, eu consigo agir. Não tem medo que me paralisa. O medo pode estar comigo, porque o medo é uma emoção, mas eu domino esse medo. E aí eu ajo. Quando eu entro em ação, a mágica acontece. A vida muda a partir da ação, e aí os teus resultados passam a ser diferentes. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Bom dia, Neide. Nossa, que pergunta maravilhosa da Márcia. Márcia, obrigado por essa pergunta, viu? O que sentimos? É possível refletir nos filhos? Sim. Infelizmente, sim. Infelizmente no sentido quando o que você está sentindo é negativo. Especialmente, Márcia, presta atenção, na primeira infância. Até o final dessa primeira infância, que é o final dos 7 anos, desde a gestação até o final dessa primeira infância, a criança e a mãe, elas vivem numa fusão emocional. É por isso, olha só, que existem muitos sintomas que a criança tem e que a própria medicina fala, não tem nada físico aqui, não tem uma explicação. Ou, por que uma criança fica muitas vezes doente? Porque a mãe emocionalmente está doente. E essa comunhão, ela fica com você, junto com a criança, até o final da primeira infância. Então, tudo que a sua filha, o seu filho, estão vendo que você está sofrendo emocionalmente, eles estão absorvendo. E aí, para quem é mãe, como você, acredito que você seja mãe, Márcia, assim como eu que sou pai, se a gente ama os nossos filhos de verdade, a gente precisa imprimir mudanças na nossa vida. Porque às vezes a gente fica usando uma desculpa covarde de que eu não me separo por conta dos meus filhos, eu não quero que os meus filhos sofram. Gente, o teu filho, a tua filha, está adoecendo quando ele está vendo os pais brigarem, quando ele está vendo uma relação sem amor. Só para você entender uma coisa, eu trato também adolescentes, às vezes crianças, mas muitos adolescentes também, por exemplo, com crises de ansiedade. E um dos principais motivos, sabe qual é? Relação tóxica dos pais. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é você estar antecipando um fato. Todos nós temos a ansiedade. Ansiedade, por quê? Porque a gente quer, de uma maneira, sempre sobreviver. Então, antecipar esse futuro é importante. O que não pode acontecer são o quê? As crises de ansiedade, né? Quando você perde um controle físico, quando aquilo te sufoca. E muitos jovens com crise de ansiedade, eles estão vivendo isso por quê? Porque eles criaram um sistema ansioso, é como um alarme. Você não sabe a hora que esse alarme vai tocar, você não sabe a hora que os pais vão brigar, você não sabe a hora que eles vão ter uma discussão muito forte, você não sabe se aquele dia vai terminar bem ou não. É o estado ansioso. E aí, claro, a mente cria esse padrão. E aí muitos jovens estão sofrendo com isso. Assim como muitos adultos, eu já tratei na hipnoterapia crise de ansiedade, onde a causa era exatamente isso. Na infância, pais que tinham uma péssima relação. Tudo bem? Faz sentido? A Márcia, faço tudo para desmarcar para eles... para disfarçar para eles que estou bem. Olha, assim, a gente às vezes... subestima, né, a capacidade da criança
de entender o mundo. Então, comece a observar o comportamento dos teus filhos. Às vezes um comportamento mais agressivo é o quê? É uma tentativa dele, dentro do mundo dele, de, por exemplo, te defender. Não sei, né, qual é a relação que você tem aí com o parceiro, mas de te defender. Ou uma criança que está mais quieta, obediente, em silêncio, essa criança, ela está talvez absorvendo toda a sua tristeza. E uma tristeza em excesso, ela gera uma depressão. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tudo bem? A Elô, ô gata, TDAH tem a ver com a gestação? É difícil afirmar isso, Elô. É muito difícil afirmar. Mas o que eu sempre digo, e eu já tratei casos de TDAH, normalmente nós nascemos perfeitos, né? Na maioria dos casos. E isso é um recurso da natureza, estarmos perfeitos, tanto fisicamente quanto cognitivamente. Então, quando há algo como o TDAH, isso na visão sistêmica, ok? Principalmente na visão sistêmica. Há uma tentativa subconsciente de se desconectar de uma realidade muito pesada. Então, assim, essa realidade pesada pode ser o ambiente familiar, como eu descrevi aqui, enfim, muitas brigas, humilhações, enfim, um ambiente muito pesado. Então é uma desconexão. Ou também é uma maneira, e aí eu me distraio com tudo, eu acabo não tendo foco nas coisas, eu fico ali, né, tentando encontrar algo que me traga um prazer, ou me traga um conforto, melhor que prazer, conforto, ou um excesso, por exemplo, de responsabilidades, o uso muito do racional do cérebro. O uso muito do racional do cérebro que vem da escola, principalmente da escola tradicional. Então, aquele uso excessivo e muito cedo. Porque o cérebro do ser humano, ele só termina de se formar, sabe quando? Aos 21 anos. E o nosso cérebro não está preparado para tantas informações, principalmente na primeira infância. Principalmente nessa fase que a criança deveria estar o quê? Vivendo experiências, brincando muito e não absorvendo apenas conteúdo e um conhecimento que nem sempre ela vai usar para a vida. Tudo bem? Faz sentido? Bom dia, Areta, bom dia, Reginaldo, Neidinha, a Ângela também por aqui, a Ana Luísa, sejam bem-vindos e bem-vindas. Aí voltando aqui à questão da dependência emocional. Essa dependência emocional, ela precisa ser tratada na causa, ou seja, você precisa ressignificar a ferida emocional. E normalmente é essa ferida do abandono. E como é que surge essa ferida do abandono? Muitas vezes nesse abandono emocional da mãe. A sua mãe poderia estar com você todos os dias, mas se ela estava vivendo conflitos, desafios, emocionalmente ela não conseguiu talvez estar presente nos momentos que você precisava. E aqui, toma muito cuidado, porque a gente tem a tendência de achar que a gente compreendeu tudo. Eu olho para trás e falo assim, não, mas gata, eu compreendo minha mãe, né? Puxa, era difícil, outra época. Maravilha, que bom que você compreende. Só que o teu subconsciente ainda não compreende. Porque no teu subconsciente existe uma emoção ativa. Escreva aqui, uma emoção ativa. Então imagina se você viveu lá. Vou pegar o exemplo que a Elisângela falou, a falta de afeto na infância. A falta de afeto na infância gerou que tipo de emoção, por exemplo, para Elisângela? Vamos colocar aqui, tristeza. Puxa, ela se sentiu muito triste, com medo, né? O medo do que poderia acontecer. O medo, a tristeza, a raiva são emoções. Aliás, essas três emoções, elas são a base de todos os problemas que a humanidade tem. Raiva, medo e tristeza. São as três. Às vezes você tem as três, às vezes você vai ter uma, você vai ter duas, mas
Uma dessas emoções está ativa. Então vamos imaginar a tristeza. A mente guarda essa informação para quê? Para garantir a sobrevivência. Então, é como se ela captasse tudo o que aconteceu. Ah, então, olha só, toda vez que você fica sozinha, você fica muito triste. E isso pode te levar à morte. E para a mente tudo se trata de sobrevivência. Escreve aqui. Bom dia, Sandra, Jaqueline, Lindalva. Tudo se trata de sobrevivência. E aí guarda, que é como se fosse uma etiqueta, sabe? Guardou aqui uma etiqueta. Oi, Marta, seja bem-vinda. É uma etiqueta aqui, ó. Ficar sozinha pode ser perigoso, você pode morrer. Aí vamos imaginar, você está numa relação abusiva, numa relação tóxica, bom dia Ellen, uma relação que você não gostaria de estar. E você já tem consciência disso. Aí você fala assim, ô gata, mas eu não consigo sair, eu não tenho coragem, eu tenho medo de sair dessa relação. E por que você tem esse medo? Porque essa interpretação que a sua mente guardou daquela sua falta de afeto lá na infância, ela está ativa. Então é como se você hoje adulta tomasse as suas decisões pela criança que você viveu, que você foi, pela criança que sentiu aquela dor. Por isso que ressignificar é tão importante para você recuperar a sua autoestima e para você sair da dependência emocional, entendeu isso? Não, ontem eu respondi uma pergunta na caixinha do Story, que era mais ou menos assim, para sair da para recuperar a autoestima, somente se curar as feridas emocionais? Sim. Isso é inegociável, entende? É inegociável, porque senão você volta ao mesmo padrão. Você até pode se encher de motivação, como muita gente consegue se encher de motivação. Motivação é um motivo para ação, só que a motivação, ela serve para você começar. É por isso que existe o efeito ioiô. Eu estou motivada a separar. Você quer ver um dia que você vai estar super motivada? No dia da mentira. Você sabe qual que é o dia da mentira? Coloca aqui, qual é o dia da mentira? A Márcia, tem dores que talvez seja melhor ficarem esquecidas. Você acredita nisso? Ótima pergunta também, Márcia. Depende. E por que depende? Porque se essas dores impactam na minha vida hoje, eu não posso deixar esquecer. E esquecer, e aí é importante, esquecer, normalmente, quando você não tratou uma ferida, ela está fazendo você sofrer. E às vezes a gente nem sabe disso conscientemente. Por isso que um processo terapêutico é tão importante. Boa, Elô, boa, Edivânia, vocês estão feras, hein? É isso aí, dia da mentira é 31 de dezembro, não é 1º de abril. E nesse dia eu tenho certeza, tá chegando, né? Aliás, daqui a 2 meses você vai estar lá no dia 31 de dezembro, super motivada. Ah, 2025 vai ser diferente. Não, 2025 agora vai. Mas não vai, se você não curar suas feridas emocionais. A chance de você mudar a sua vida baseada apenas na motivação, a chance é 0. É como, imagina aí na sua casa, e eu nem desejo isso para você, ok? Mas eu vou dar só de exemplo. Imagina que na sua casa hoje tem aqui uma parede que está suja, que está molhada, que está embolorada. Imagina essa parede aí. Boa, Edivânia. Dia das promessas sem alicerces. Imagina que essa parede está suja, está úmida, tá com água ali. Por quê? Porque tem um cano vazando. Tem um cano furado lá do outro lado da parede. Uma mudança baseada apenas na motivação é uma mudança do seguinte modo. Ah, minha parede está suja?
Ah, vou pegar uma tinta, vou passar aqui e vai ficar bonita de novo. É o que muita gente faz no dia 31 de dezembro. Ah, minha vida vai mudar porque agora eu tô com uma roupa amarela. E aí vou ter mais prosperidade. Ah, minha vida agora vai mudar porque eu tô usando uma lingerie vermelha, porque aí vai ter amor. Olha, nada contra essas crendices populares, mas se fosse assim, gente, vamos ser honestos aqui, adultos. Se a solução dos seus problemas fosse apenas a cor de uma roupa, nossa, eu estaria lascado, porque eu não teria gente para atender, porque estaria todo mundo bem. Pô, seria maravilhoso, de verdade. Se o mundo fosse assim, nossa, que maravilha. Ah, é só colocar uma roupa? É só colocar uma roupa amarela que eu vou prosperar? Uau! Mas não é. Isso é você pintar apenas a parede com uma tinta nova. Agora, se você realmente quer uma mudança duradoura, o que você precisa fazer? Porque se você só passar a tinta na parede, o que vai acontecer dias depois? De novo essa parede vai estar suja, úmida e embolorada. Porque você não tratou o que é a causa do problema. Nesse caso você vai precisar quebrar a parede, identificar o cano que está vazando, trocar o cano, fechar a parede. Aí sim você passa a tinta. Aí você põe a cor que você quiser. Você põe todas as cores. Vai ficar linda a sua parede. E isso, Mar, seria bem mais fácil. Nossa, seria maravilhoso se fosse apenas passar uma tinta. Bom dia, Júnia. Seja bem-vinda. Bom dia, Ana Souza. Bom dia. Sejam bem-vindas. Seria muito fácil. E não é. É por isso que você precisa agora, de verdade, toma uma decisão aqui que é bem simples. Entra para a comunidade Autoestima Saudável de graça. 2 meses gratuitos. É só escrever autoestima aqui. Não tem mais nada para você fazer. E aí se dá essa chance de você curar a sua autoestima. Porque enquanto essa autoestima estiver doente, você não vai ter forças para sair de uma relação de dependência emocional. E essa relação de dependência emocional, ela continua adoecendo a sua autoestima. E aí, com a autoestima doente, você não consegue ter autoconfiança. Sem autoconfiança você não age e sem ação você não muda nada na sua vida. A sua vida fica estagnada do mesmo jeito. Se você quer recuperar mudar a sua vida, você precisa recuperar sua autoestima. E ponto. Você precisa torná-la saudável. Foi assim que eu, de verdade, mudei a minha vida. Há 10 anos eu era uma pessoa com uma autoestima doente. Totalmente doente. Me sentia incapaz. Isso que eu estou fazendo aqui, que eu faço todo dia, falando ao vivo para você, há 10 anos. Se alguém dissesse para mim que eu estaria fazendo isso, eu ia dar risada. Eu ia ficar com vergonha alheia, porque era impossível, eu me sentia incapaz de falar aqui para você por minutos, por horas, olhando no teu olho. Totalmente incapaz. Eu me acharia inferior. Eu acharia que eu não era bom o suficiente. E aí eu nem faria, eu ia me auto-sabotar. Já ouviu falar em autossabotagem? Óbvio, eu ia me autossabotar, como eu me autossabotei diversas vezes nessa época da vida. Várias vezes. Ah não, eu vou me preparar melhor. Ah não, não é o momento. E eu lá sofrendo. Porque o meu sofrimento tinha a ver com transição de carreira. Eu não conseguia tomar a decisão de fazer uma transição de carreira. E eu estava numa carreira que eu amei, que foi o jornalismo, amei, sou grato. A minha vida foi construída muito baseada em tudo que eu vivi no jornalismo, mas não era mais para mim. Tinha um chamado. Para quem é da comunidade Coragem, vai entender o que eu estou falando. Era um chamado. Era um chamado para fazer isso que eu faço hoje, cuidar de pessoas. Só que eu ficava naquele limbo. E aí sabe o que acontecia? Para eu aliviar a minha dor, eu bebia todo dia. Eu bebia todos os dias. Virei um alcoólatra. Tava com a minha saúde em cacos.
quase 30 quilos a mais do que eu peso hoje. E aí eu tive um tumor no pescoço. Que aí foi a chance que a vida me deu. Por isso que essa frase que eu vou te falar, pra gente encerrar aqui, eu quero que você anote. Anota num papel e se você puder, tira uma foto e me marca. Eu vou ter muito prazer de repostar você. Escreve assim: a vida não desiste de você. Escreve isso porque você talvez vai ajudar uma outra pessoa do seu círculo a não desistir dela. Porque foi o que aconteceu comigo. A vida não desistiu de mim. A vida me deu uma chance de recomeçar. E talvez esse seja o momento que a vida está te dando para você recomeçar. E talvez o passo seja recuperar sua autoestima. Esse é o passo. E eu sei que talvez você esteja sofrendo e você tenha urgência, você não aguenta mais, eu sei disso. Mas não fuja dos processos. Existem processos. E um processo de recuperação de autoestima requer olhar para o seu passado, requer olhar para as suas feridas. A Márcia perguntou, né? Existem dores que não é melhor esquecer? Depende. Porque talvez essa dor que você queira esquecer é ela que está travando a sua vida, é ela que está mantendo você numa relação de dependência emocional. É muito mais fácil a vida depois que você cura as suas feridas emocionais. Foi o que eu tive que fazer. Eu precisei curar as minhas feridas emocionais para tomar a decisão que eu tomei. Porque aí a minha autoestima voltou a ser saudável e eu comecei a entender que eu era capaz. Que eu podia sim fazer. Eu precisava, claro, de conhecimentos que eu não tinha e que eu fui buscar. E hoje, quando eu olho para mim, eu vejo alguém com uma autoestima saudável, não alguém como há 10 anos que estava totalmente doente. Tudo bem? Então escreve aí, a vida não desiste de você, posta no Instagram, posta lá no seu story, escreve à mão, e aí tira uma foto e me marca mesmo, vai ser um prazer te repostar. E isso vai ajudar, eu tenho certeza, não somente a você, para você guardar essa informação, mas para você ajudar outras pessoas. Tudo bem? Obrigado, gente. Gratidão por vocês estarem aqui. E a gente volta segunda-feira que vem. Aliás, com a última semana do Mentalidade Yogata ao vivo, porque eu vou concentrar essas aulas ao vivo aonde? Lá na comunidade Autoestima Saudável. Então você tem a última semana aí para aproveitar e claro, para você entrar na comunidade Autoestima Saudável, escreve Autoestima aqui para você receber uma mensagem no seu direct para você entrar gratuitamente por 2 meses. Você vai testar por 2 meses. Segunda-feira, inclusive, já temos... terça-feira temos encontro ao vivo com um processo terapêutico que eu vou usar a hipnoterapia, como eu venho fazendo, fiz a terça-feira agora. Então, esteja lá. Não tem desculpas para você não estar lá, tá bom? Então, segunda-feira a gente se vê com a última semana do Mentalidade Yogata desse ano, tá bom? Um grande abraço, tchau!